Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita. Estamos aqui para estudar um texto do irmão Diego Ricker. Ele escreveu esse texto para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para nós meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. O texto que ele escreveu chama-se Pare de Duvidar e Creia. Eu não o ajudei a escrever, eu não contribuí com nada, não escrevi uma mísera linha. Então o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos realmente ter uma fé que não precise de provas, que nós possamos confiar em Ti em todo o tempo, porque o Senhor é o nosso Deus presente em todo o tempo, tempo de angústia, tempo de alegria. Oh Jesus, que nós possamos entender isso e que a nossa fé esteja firmada em Ti. É em Teu nome que oramos, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, então vamos lá? A nossa porção bíblica está no livro de João, capítulo 20, versículos 24 até o 31, tá bom? É quando Jesus aparece para Tomé, né? Aquele que só ia crer se visse, né? Jesus aparece a Tomé. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Então aqui o contexto é: Jesus havia morrido, tinha sido sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou, e aí Jesus aparece para os seus discípulos, só que Tomé não estava nesse dia. Então aí segue-se essa narrativa. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. E eles lhe disseram, vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu, não acreditarei se não vir as marcas de pregos em suas mãos e não puser meus dedos nela e minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então, disse a Tomé, ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, mas creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse, você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. E os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados nesse livro. Estes, porém, são registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Amém? Bom, irmãos, o nosso texto chama-se Pare de Duvidar e Creia. E o versículo escolhido é o versículo 25, que diz: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão ao seu lado, não crerei. Isso aí é Tomé, né, dizendo para os outros discípulos que viram Jesus e ele não viu. Ora, Tomé era um dos 12 discípulos, ele não estava junto com os demais quando Jesus apareceu e eles estavam reunidos lá pela primeira vez. Quando o povo falou para ele lá, os colegas discípulos dele falaram, olha, você não sabe quem a gente viu. A gente viu Jesus Cristo. Ah, ele falou, eu duvido, faz pouco dou risada. Ele não acreditou. Ele falou, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Olha só, né, como eles andaram tanto tempo com Jesus, né,
e ficou em dúvida. Tomé andou tanto tempo com Jesus, ficou em dúvida, né? Ora, quando Jesus apareceu, não deu outra. O que ele falou pro Tomé? Então tá, põe a mão aqui. Só, você não disse que só ia acreditar se tocasse? Então vem aqui. Oxe. Então ele teve essa experiência quando Jesus apareceu aos discípulos pela segunda vez e deixou-se ser tocado por Tomé. Olha imagine o carão, né? O King Kong do Tomé quando viu Jesus e Jesus dá um ralo nele e ainda fala assim, ó, para de duvidar, é coisa feia, né? Você tem que crer. Você andou tanto tempo comigo, você viu as minhas obras e você está duvidando? Não, para de duvidar, creia. É o que está lá no versículo 27, né? Imagine Jesus falando isso para você. É de cair o queixo, né? Imagina o quanto não impactou a vida do Tomé. Talvez ele não tivesse noção, né? Daquilo que ele estava falando quando ele duvidou. E nessa hora, quando Jesus falou para ele, ó, para de duvidar e creia, neste momento ele reconheceu e declarou, Senhor meu e Deus meu. Olha que coisa bonita, né? Ele poderia ter dado como a gente faz, né? Olha, não, sabe, Senhor, não foi bem isso que eu quis dizer, não é bem isso e tal, tentar consertar. Mas não, Tomé na hora, ele se arrependeu e falou, Senhor meu e Deus meu. Ele se arrependeu, né? Então esta é a grande coisa que a gente não pode deixar se abalar, né? Querer ver as coisas para poder crer. Eu vou contar até uma historinha para os irmãos. Tinha uma professora que ela estava dando aula para os meninos, para as crianças, estavam falando sobre Deus. E a professora perguntou quem é Deus, né? E a menininha muito esperta, muito inteligente, chamada Jane, disse assim, Deus é o Criador de todas as coisas, Ele fez o céu, o mar, os rios, os pássaros, os animais, fez a gente. Deus fez todas as coisas. E aí a professora disse para Jane, mas Jane, como é que você sabe que Deus existe? Você nunca viu? Como você pode ter certeza disso? E aí a pequena Jane disse assim, eu sei como é que eu posso explicar. Eu vou explicar como a minha mãe me explicou para mim. Todos os dias de manhã, a minha mãe faz para mim um café com leite, uma delícia. E ela coloca no café com leite o quê? Açúcar. E a mamãe diz, Deus é como o açúcar no seu café com leite. Você não está vendo, mas Ele que dá sabor, que torna o seu café com leite agradável, que faz com que você deseje tomar o café com leite. Deus é assim, você não vê, mas Ele dá sabor à vida, às coisas. Então, assim, quando a mamãe não põe açúcar no meu café com leite, ele fica sem sabor. E assim é Deus. Quando nós não temos Deus na nossa vida, mesmo que a gente não veja, nós temos que crer, porque é Ele que dá o sabor à nossa vida. Então é isso, a pequena Jane tinha razão, e esse é um grande exemplo para nós, né? A professora ficou muito satisfeita com a explicação da pequena Jane. Então a experiência de Tomé vai mostrar justamente isso, que o caminho até Deus é um caminho de confiança e de fé, é como o açúcar. A gente não vê quando ele está diluído ali, mas é o que dá sabor à vida, é o que dá sabor ao café com leite, é o que dá sabor para a gente, né? Então, não sendo possível reduzir do Senhor alguém que se submete a nós, a gente não pode fazer como Tomé deu o exemplo, não, eu quero ver, né? O Senhor vai ter que me mostrar, Ele vai ter que se revelar, eu quero pôr a mão ali, quero ter certeza. Porque Jesus não está aqui para se submeter aos nossos caprichos, né? O que o Senhor fez foi ter misericórdia de Tomé e acabou, então, conversando com ele de forma que ele reconheceu ali que Deus era que Jesus Cristo era o seu Senhor e o seu Deus.
Então nós temos que ter isso em mente, né? Que Jesus chamou Tomé a andar com ele, com Jesus Cristo, pela fé e não por vista, como está em 2 Coríntios 5:7. Diz assim, olha. Portanto, vou ler o 6. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que enquanto vivemos nesse corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos confiança absoluta e preferíamos deixar esse corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Então, a nossa fé não é pelo que a gente vê, né? A gente tem que ter fé não pelo que a gente vê. Nós temos que confiar em nosso Senhor, pois, como diz lá no versículo 29, felizes são aqueles que viram, felizes são aqueles que não viram e creram, né? É o que Jesus fala. Nós aqui, nós que cremos em Jesus, somos muito mais felizes do que aqueles que estavam lá. A gente não viu, mas a gente creu, né? A gente entendeu como a Jane, que o Senhor é a essência, né, da nossa vida. Então, todo cristão deve fazer o quê? Trilhar um caminho de fé e andar segundo a palavra de Deus, o Senhor. Não importa que a gente não tenha visto, nós cremos, nós temos fé. É isso aí, o nosso manancial termina assim, ó. O caminho até Deus é um caminho de confiança e de fé. Amém? Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, ó. Um abraço de ursa, lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Quero também que os irmãos tenham em mente, não de forma alguma esqueçam disso, que está lá em Isaías 40:31, que aqueles que esperam no Senhor, ó, terão suas forças renovadas, e lógico, vão parar de duvidar e vão crer o tempo todo em Jesus pela fé. Amém? Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.